O Livro dos Justos, capítulo 64. Zéfo lidera um grande exército contra o Egito. E Balaão, o filho de Beor, foi naquela época com Angéas na batalha. E quando ele viu que Zéfo prevaleceu sobre Angéas, ele fugiu de lá e veio para Chitim. Zéfo e os filhos de Chitim o receberam com grande honra, pois Zéfo conhecia a sabedoria de Balaão. E Zéfo deu a Balaão muitos presentes. Permaneceu com ele. Quando Zéfo havia retornado da guerra, ele comandou todos os filhos de Chitim, que foram à batalha com ele, e foram numerados. Eis que ninguém estava faltando. Zéfo exultou por isso. Ele renovou seu reino. Ele fez uma festa para todos os seus súditos. Mas Zéfo não se lembrou de Deus e não considerou que Deus o tinha ajudado na batalha, que ele o tinha livrado e tinha livrado seu povo das mãos do rei da África. Mas ainda andou nos caminhos dos filhos de Chitim e os ímpios filhos de Esaú, para servir outros falsos criadores que seus irmãos, filhos de Esaú, tinham-lhe ensinado. Portanto, disse: dos ímpios vai adiante a impiedade. Zéfo reinou sobre todos os filhos de Chitim com segurança, mas não conhecia Deus, que o tinha livrado a ele e seu povo das mãos do rei da África. As tropas da África não vieram mais a Chitim para saquear o povo como de costume, porque eles sabiam do poder de Zéfo, que os tinha derrotado ao fio da espada. Assim, Angéas temeu Zéfo, o filho de Elifaz, e os filhos de Chitim, todos os dias. Naquela época, quando Zéfo havia retornado da guerra e tinha visto como ele prevaleceu sobre todas as pessoas da África e os tinha ferido em batalha ao fio da espada, então aconselhou os filhos de Chitim para ir ao Egito, lutar com os filhos de Jacó e com o faraó, rei do Egito. Pois Zéfo ouviu que os homens poderosos do Egito foram mortos. José e os filhos de Jacó estavam mortos, e que todos os filhos dos filhos de Israel permaneciam no Egito. Zéfo considerou ir lutar com eles e todo o Egito, para vingar a seus irmãos, os filhos de Esaú, a quem José e seus irmãos e todo o Egito haviam derrotado na terra de Canaã, quando eles foram enterrar Jacó em Hebrom. Zéfo enviou mensageiros a Hadade, filho de Bedade, rei de Edom, e a seus irmãos, filhos de Esaú, dizendo: vocês disseram que não iriam lutar contra o rei da África porque ele é um membro do seu pacto. Eis que eu lutarei contra ele. Eu lutei contra ele e derrotei-o e o seu povo. Portanto, agora eu vou lutar contra o Egito e os filhos de Jacó que estão lá, e vingar o que José e seus irmãos e antepassados fizeram-nos na terra de Canaã, quando eles subiram para enterrar o seu pai em Hebrom. E se vocês estiverem dispostos a vir comigo e lutar contra eles, nós vingaremos a causa de nossos irmãos. E os filhos de Esaú ouviram as palavras de Zéfo. Os filhos de Esaú reuniram-se, um povo muito grande, e eles foram para ajudar a Zéfo e os filhos de Chitim na batalha. Zéfo foi a todos os filhos do Oriente e para os filhos de Ismael com as mesmas palavras. Eles reuniram-se e vieram para ajudar Zéfo, os filhos de Chitim, na guerra contra o Egito. Todos estes reis, o rei de Edom e os filhos do Oriente, e todos os filhos de Ismael, e Zéfo, rei de Chitim, saíram e dispuseram todos os seus exércitos em Hebrom. O acampamento era muito grande, estendendo em comprimento a distância de uma viagem de 3 dias,
um número de pessoas como a areia do mar, que não se pode ser contada. Todos estes reis e seus exércitos foram contra o Egito na batalha, acamparam juntos no vale de Patros. Todo o Egito ouviu seu relatório, e eles também reuniram todas as pessoas da terra do Egito e de todas as cidades pertencentes ao Egito, cerca de 300.000 homens. Os homens do Egito também foram aos filhos de Israel, que estavam naqueles dias na terra de Goxém, para ir com eles e lutar contra esses reis. Os homens de Israel reuniram-se e foram cerca de 150 homens, e eles foram à batalha para auxiliar os egípcios. Os homens de Israel e do Egito saíram com 300.150 homens e foram em direção aos reis para a batalha. Eles colocaram-se fora da terra de Goxém, oposto a Patros. Os egípcios não acreditavam em Israel para ir com os seus soldados junto à batalha, pois os egípcios disseram: talvez Israel não nos livre da mão dos filhos de Esaú e Ismael, porque eles são seus irmãos. E todos os egípcios disseram aos filhos de Israel: permaneçam vocês aqui juntos em espera, e nós vamos ir lutar contra os filhos de Esaú e de Ismael. E se esses reis prevalecerem sobre nós, então vocês venham juntos sobre eles e ajudem-nos. E os filhos de Israel assim fizeram. Zefo, filho de Ulifaz, filho de Esaú, rei de Chitim, e Hadade, filho de Bedade, rei de Edom, e todos os seus soldados, e todos os filhos do Oriente, os filhos de Ismael, um povo numeroso como areia, acamparam juntos no vale de Patros, oposto a Taxipanches. E Balaão, filho de Beor, o sírio, estava lá no acampamento de Zefo, pois ele veio com os filhos de Chitim para a batalha. Balaão era um homem altamente homenageado por Zefo e seus homens. Zefo disse a Balaão: tente por adivinhação saber quem vai prevalecer na batalha, nós ou os egípcios. E Balaão levantou-se e tentou a arte da adivinhação. Ele era hábil no conhecimento disso, mas ele estava confuso e o trabalho foi destruído em sua mão. Tentou novamente, mas não teve êxito. Balaão desesperou-se e deixou. Não o completou, pois isso veio de Deus, para fazer Zefo e seu povo cair nas mãos dos filhos de Israel, que tinham confiança em Deus, o Senhor de seus antepassados, em guerra. Zefo e Hadade colocaram suas forças na frente da batalha. Os egípcios foram sozinhos contra eles, cerca de 300.000 homens, e nenhum homem de Israel estava com eles. Os egípcios lutaram contra os reis perto de Patros e Taxipanches, e a batalha foi grave contra os egípcios. Os reis eram mais fortes do que os egípcios em batalha. Cerca de 180 homens do Egito caíram naquele dia, e cerca de 30 homens das forças dos reis. E todos os homens do Egito fugiram diante dos reis. Então os filhos de Esaú e Ismael perseguiram os egípcios, continuaram a feri-los até o lugar onde estava o acampamento dos filhos de Israel. Os egípcios chegaram aos filhos de Israel, dizendo: venham a nós e ajude-nos, e nos salves das mãos de Esaú, Ismael e dos filhos de Chitim. E os 150 homens dos filhos de Israel correram de seu posto aos reis dos reis, e os filhos de Israel choraram a Deus, seu Senhor, para livrá-los. E Deus ouviu Israel. Deus entregou todos os homens dos reis em suas mãos, e os filhos de Israel lutaram contra os reis, e os filhos de Israel feriram cerca de 4.000 homens dos reis. Deus enviou uma grande consternação no acampamento dos reis,
para que tivessem medo dos filhos de Israel, e esse medo caísse sobre eles. Todos os exércitos dos reis fugiram diante dos filhos de Israel, e os filhos de Israel seguiram-nos e continuaram a feri-los até as fronteiras da terra de Cush. E mataram deles na estrada ainda 2.000 homens, e dos filhos de Israel não caiu nenhum. Quando os egípcios viram que os filhos de Israel tinham lutado com tão poucos homens contra os reis, e que a batalha foi muito grave contra eles, todos os egípcios ficaram com medo por suas vidas devido à forte batalha, e todo o Egito fugiu, cada homem escondendo-se das forças da frente, e eles esconderam-se na estrada, deixaram os israelitas lutarem. Os filhos de Israel exerceram um golpe terrível contra os homens dos reis, e eles voltaram depois que eles os tinham conduzido até a fronteira da terra de Cush. Todo Israel sabia a coisa que os homens do Egito tinham feito, que eles haviam fugido na batalha e deixaram-nos lutar sozinhos. Assim, os filhos de Israel também agiram com astúcia. Quando retornavam da batalha, eles encontravam alguns egípcios na estrada e os feriam lá. E enquanto eles os matavam, eles disseram estas palavras: Portanto, vocês fugiram e nos deixaram, sendo poucos homens, para lutar contra estes reis que tinham um grande povo para nos ferir? Assim vocês pensam que possam livrar suas próprias almas? E de alguns que os israelitas encontravam na estrada, falavam uns para os outros, dizendo: Mate, mate, pois ele é um ismaelita, um edomita, ou dos filhos de Chitim. E eles matavam, e sabiam que eles eram egípcios. Os filhos de Israel fizeram estas coisas astuciosamente contra os egípcios, porque eles os tinham abandonado em batalha e tinham fugido deles. Os filhos de Israel mataram dos homens do Egito na estrada cerca de 200 homens. Todos os homens do Egito viram o mal que os filhos de Israel tinham feito a eles. Então todo o Egito temeu grandemente os filhos de Israel, pois viram o seu grande poder e que nenhum homem deles havia caído. Então todos os filhos de Israel retornaram com alegria para a estrada de Goshen, e o resto dos homens voltaram, cada um ao seu lugar no Egito.